Amém, amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Irmãos, culto da família, primeiro do ano. E eu quero convidar aos irmãos que abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. Vamos ler. Eu estarei lendo o versículo de número 19 e vamos assim até de número 19 e vamos assim até o versículo número 22, de forma alternada. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Os irmãos. Versículo 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. 22. Somente o versículo número 22, e que me chamou bastante atenção. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Vamos orar, depois os irmãos podem tomar o assento. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo o quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te pedir, ó Senhor Deus, pelas nossas famílias. Continue cuidando, ó Senhor Deus, destas famílias. Eu te peço pela liderança, ó Senhor Deus, deste ministério, que eles nunca venham, ó Senhor Deus, a colocar de lado e sentir um cansaço, ó Senhor Deus, em continuar neste ministério. Ajude-nos, ó Senhor Deus, porque nós precisamos das tuas infinitas misericórdias sobre nossas famílias. E que nesta noite, ó Senhor Deus, seja uma noite para reflexão, ó Senhor Deus, daquilo que temos feito e que precisamos fazer e que não estamos fazendo. Nos ajude, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos. Eu costumo pensar o seguinte, que uma família saudável, nós teremos uma igreja saudável. E tendo uma igreja saudável, nós teremos uma sociedade saudável. Porque tudo começa na família e tudo termina na família. Então, se a igreja for saudável, ou melhor, se a família for saudável, a igreja será saudável. Às vezes, a esposa não quer vir à igreja porque houve um desentendimento dentro de casa, houve um problema em casa, e a esposa não quer vir à igreja. Às vezes o esposo não quer vir à igreja porque teve um problema em casa. Então, se em casa eu não estou bem, como que eu poderei cultuar ao meu Deus aqui na igreja de uma forma saudável? Não será possível, não tem como. Se a própria palavra nos orienta que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, quem é o próximo? Quem está mais próximo de mim? Aqueles que fazem parte da minha família. Então, se a família estiver bem, se a família for saudável, a igreja será saudável. E a cidade, a comunidade, a sociedade estará saudável, será saudável também. Porque nós somos o reflexo para os nossos filhos. Muitos de nós já temos aqui os filhos criados, filhos casados, mas filhos que viram como foi a nossa trajetória a nível conjugal. Eles viram como foi a nossa trajetória a nível conjugal. E eles não querem tomar como referência o que eles viram. Então tudo começa com a família. Tudo começa com cada um de nós que somos chefe de família. Uma esposa, o esposo. Então nós temos assim por obrigação. Nós somos aquela
aquela luz, conforme a irmã Cristina pediu que apagássemos apagasse a luz do salão, acendesse do celular, nós somos essa luz para os nossos filhos. Eles precisam ter como referência o nosso casamento, porque se não tiverem como referência o nosso casamento, vai ser difícil para eles. Eles vão crescer no mesmo ritmo, irmãos, na mesma discórdia, nas mesmas brigas, nos mesmos desconfortos. Então, família saudável, igreja saudável. Por isso que todos os meses nós temos o culto da família aqui, todos os meses. E enquanto o Senhor Deus permitir, nós teremos o culto da família. Teremos o mês da família, que antigamente nós não tínhamos o mês da família. Agora vamos ter o mês da família também. E durante o transcorrer de todo aquele mês, nós estaremos falando, tratando de assuntos concernentes a famílias também. Vamos meditar nesta noite sobre a alegria dos pais. Alegria dos pais. Muito bem. A educação judaica, ela é uma matemática exata. A educação judaica, ela é uma matemática exata. Assim como nosso Pai Celestial nos ensina, devemos ensinar aos nossos filhos. Até hoje, o povo judeu trabalha nessa temática. Até hoje. Eles procuram repassar para os filhos aquilo que eles aprenderam de Deus. Como que eu posso ensinar o menino no caminho que deve andar, que deva andar, se eu não ando no caminho? Não tem como. Não tem como. Assim como nosso Pai Celestial nos ensina, devemos ensinar os nossos filhos. Sermos obedientes? Sim, sermos obedientes. Sermos pessoas fiéis? Sim, sermos pessoas fiéis. Porque você sendo obediente, sendo fiel, o seu filho será obediente e será fiel também a você. Agora, se você não é fiel a Deus, não é obediente a Deus, o seu filho não será obediente a você, nem fiel a você. E é tão bom quando um filho se aproxima do pai e tem o pai como amigo. Quando a filha se aproxima da mãe e tem a mãe como uma amiga. Confia naquela mãe, confia naquele pai e pode abrir o coração. Interessante que quando nós começamos a observar lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6, as escrituras nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estando no teu coração, você tem por obrigação repassar para o coração dos seus filhos, ou do seu filho. Porque se ela está no teu coração, se é algo bom, se é algo agradável, se é algo salutar, eu tenho que passar para os meus filhos. Mas tudo começa com os pais. Tudo começa com cada um de nós. Em Deuteronômio ainda, versículo de número 7, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Hoje em dia não vai nenhuma crítica, mas o que nós mais vemos são os pais ensinando os filhos a alguns jogos no celular. Não tem um tempo para ensinar, para orientar nas escrituras. Não tem um tempo para ensinar as escrituras, mas tem um tempo para sentar com o filho e ficar meia hora, 45 minutos, 1 hora, ensinando joguinhos no celular. Isso é o que nós mais vemos. Mas na nossa época, pelo menos na minha época, quem tinha celular era a pessoa de posse. Na minha época, quem tinha celular era a pessoa de posse. Mas hoje em dia, qualquer criança, todas as crianças, melhor dizendo, tem um celular. Há algo de errado nisso? Não estou dizendo que esteja errado, mas eu preciso inculcar na cabeça dos meus filhos os valores celestiais. Eles precisam aprender dos valores celestiais, dos valores celestes. Eu não posso apenas estar trabalhando com eles a nível de que está acontecendo no mundo atualmente. E aí queremos trabalhar em Provérbios 22, versículo número 6, ensina o menino
como ensinar o menino se você não colocou no seu coração. E a sua família não está caminhando segundo a vontade de Deus. E quando eu falo que a família não está caminhando segundo a vontade de Deus, eu não estou dizendo que o seu esposo tem que ser evangélico, que a sua esposa tem que ser evangélica. Eu não estou falando isso, porque ser um casal referência é uma obrigação nossa. Não precisa ser evangélico. Não precisa ser evangélico para ter uma boa referência em relação aos filhos. Agora, quanto à salvação é diferente. Quanto à salvação é diferente. Quando estivermos aqui, o seu filho vai olhar para você, vai olhar para cada um de nós. Não, o meu pai é uma pessoa que merece todo respeito. A minha mãe é uma pessoa que merece todo respeito. Esses ensinamentos, quer dizer, esse mandamento, deveriam seguir o povo de Deus. Nós que somos pais, nós deveríamos ensinar aos nossos filhos. Está batendo sempre na mesma tecla. Pastor, vai cansar o meu filho vai odiar a igreja. Não vai odiar a igreja. O seu filho poderá odiar a igreja se você deixar de lado as escrituras e começar a incentivar a ele a assistir a determinados filmes. Vamos assistir o filme tal que está passando aí no cinema. É um filme que está dando muito ibope e vamos para lá. Filme infantil que tem algo demoníaco por trás. Enquanto nós deveríamos estar incentivando, orientando os nossos filhos dentro da palavra. Não é ficar o dia inteiro com a criança, igual o povo judeu funciona mais ou menos desse jeito. Você entra lá no Muro das Lamentações, tem um túnel, e você vê as crianças lá de 10 anos, né, toda de preto e lendo a Torá o tempo todo ali junto com os pais. Eu não estou falando de você ficar o tempo todo com teus filhos assim, mas orientar o teu filho. Mostrar a ele que o teu filho possa entrar no quarto, ver você de joelho orando. Que seu filho possa chegar na sala, ver você assentado lendo a palavra. E a tua esposa fala: olha, não interrompa o seu pai, porque ele está orando. Não interrompa a sua mãe, porque ela está lendo a palavra. Os nossos filhos precisam ver isto, porque isso vai fazer com que eles cresçam com esta visão. Mas o que é que nós estamos passando para os nossos filhos? O que é que nós estamos passando para os nossos filhos? Desavenças, brigas dentro de casa, falatórios dentro de casa desnecessário. E as crianças estão vendo tudo isso. E elas crescem, se não forem tratadas, elas levam isso para dentro do casamento. Levam isso para dentro do casamento. Se for uma esposa que não respeita o esposo, ela vai levar isso para dentro do casamento. Se for um esposo que não respeita a esposa, o filho vai levar isso para dentro do casamento. Não vai respeitar o esposo, não vai respeitar a esposa, porque ele viu isso na infância. Então estes cuidados nós precisamos ter. E se não tínhamos este cuidado, temos que passar a partir de agora, termos esses cuidados. Mostrar aos nossos filhos quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Aí então eles poderão observar e ter uma noção: não, verdadeiramente a minha mãe serve um Deus, verdadeiramente meu pai serve a Deus, verdadeiramente os meus pais têm um compromisso, estão compromissados, eles estão aliançados, eles são cúmplices um do outro. Os meus pais demonstram uma certa segurança para mim. Agora, quando a família não demonstra segurança, os filhos crescem inseguros. E aí começamos a ver uma série de situações terríveis por aí. Uma série de situações terríveis. Aqui na igreja nós não temos, porque as pessoas não me procuram. Mas o que eu tenho de igrejas que vêm aqui no gabinete para ser tratado de casamento é uma coisa... Pergunta à irmã Fátima, é uma coisa que é horrível, horrível entre aspas, de tantas pessoas que vêm tratar de assuntos conjugais. Mas por quê? Não foram trabalhadas na infância. Vieram de problemas e esses problemas não foram tratados. Aí repercute no casamento. Irmãos. Esta é a pura realidade. Isto ocorre sempre. Se a pessoa não aquebrantar o coração, conforme nós ouvimos no louvor, se não aquebrantar o coração, se não permitir que Cristo transforme a vida,
Não, mas eu já sou evangélico, como que Cristo vai transformar a minha vida? A própria palavra nos diz, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu preciso permitir que Cristo me transforme. Eu posso ter vindo de uma família desestruturada, mas se eu permitir que Cristo trabalhe na minha vida, eu serei uma outra pessoa. Aquele trauma que eu trouxe de infância, da minha família, eu não levarei para dentro da minha família agora. Mas enquanto eu estiver com o coração enrijecido, um coração de pedra, não vai adiantar. Não vai adiantar. Nesse próximo slide está ali versículo 9, mas na realidade não é versículo 9, é versículo 19. Quando começa, a palavra ouvir no hebraico é shema, que também significa obedecer. É impossível você ouvir a Deus e não obedecer a Deus. É impossível você estar aqui na igreja, nós estarmos na igreja e não obedecermos a Deus. Apenas estamos fazendo número, dando quórum a número de membros na igreja. Então é impossível você ouvir a Deus e não obedecer a Deus. Toda semana eu ouço os pastores vêm aqui na frente, outros preletores vêm aqui à frente e falam sempre a mesma coisa. É necessário falar sempre essas mesmas coisas em relação principalmente à família. Porque se eu não ouvir a Deus, eu não tenho como obedecer a Ele. Vai entrar por um lado e sair pelo outro, vou voltar para minha casa, vai continuar tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Agora o que eu preciso fazer? Senhor, transforme o meu coração. Eu quero ser transformado por Ti, Senhor. Eu preciso ser transformado. Porque enquanto eu não for transformado, eu vou continuar carregando essa angústia dentro de mim, esse amargor dentro de mim. Então me transforme, Senhor. Eu preciso. Mas para isso é necessário uma certa humildade. Eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que eu preciso de mudança. Não estou falando que obrigatoriamente todas as crianças, todos os juniores, todos os adolescentes, todos os jovens terão um casamento ruim no futuro porque os seus pais tiveram um casamento ruim. Não estou falando isto. Eu estou falando que se você não permitir que Deus mude e transforme a sua vida, você vai levar isso para dentro do seu casamento. Então eu tenho que pedir ao Senhor, Deus, Senhor, transforme a minha vida. Eu não quero que o meu casamento seja igual ao casamento dos meus pais. Eu não quero. Não quero. Eu venho de uma família, graças a Deus, meu pai, já falei para alguns aqui, meu pai era policial. Meu pai era policial, mas eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Nem para mim, nem no meu irmão também. Nunca vi. Nunca. E às vezes, não tenho vergonha de dizer, às vezes me pego chorando. Meu pai já é morto há mais de 30 anos. Eu me pego chorando com saudades do meu pai, pelos ensinamentos que o meu pai me repassou, pelos ensinamentos que a minha mãe repassou, pela união que eu via entre eles. Eles resolviam as questões deles, mas sem litígio, sem briga. Resolviam as questões dele. Mas infelizmente tem muitas pessoas que vêm e não conseguem dominar a situação. O filho de 3 anos, de 4 anos já está observando. Você pensa que não, mas já está armazenando e não tem como deletar isso da mente. Ele vai crescendo com aquilo na mente, vai crescendo, desenvolvendo, crescendo, e pode de repente, desculpa o termo, pipocar lá dentro do casamento. Lá dentro do casamento. A segunda orientação que nós encontramos aqui em Provérbios capítulo número 23, ser sábio. 3 sabedorias nós podemos encontrar aqui. A sabedoria filosófica, que o homem ele pode adquirir. Philos quer dizer amigo e Sofia quer dizer sabedoria. Então eu posso adquirir essa sabedoria e deixar com que ela se perca pelo meio do caminho. Temos a sabedoria teológica, de Theos, que é Deus, e Logos, que é palavra e estudo. Eu conhecer da palavra, e por conhecer da palavra achar que não é necessário
um bom relacionamento dentro de casa, posso conhecer a palavra, conhecer por demais a palavra, mas do que adianta eu conhecer a palavra e não colocar em prática? Satanás, ele conhece mais a palavra do que cada um de nós, mas ele não colocou em prática, e por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Por isso ele dialogou com o Senhor Jesus, debateu com o Senhor Jesus a respeito das Escrituras, ele conhecia as Escrituras. Mas o que adianta eu conhecer as Escrituras e não colocar em prática? Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou um membro de uma igreja, se eu faço parte de um ministério de casais, ministério de aliança, e se eu não coloco em prática o que eu aprendo através dos meus líderes, de nada vai adiantar, irmãos. De nada vai adiantar. Eu preciso ser humilde o suficiente, eu preciso ser ensinável o suficiente para aprender que eu preciso de mudança, que eu necessito de uma mudança. É difícil ouvir, para muitos, para alguns, é difícil ouvir essas palavras. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava fazendo um discurso para os seus, e aí um deles falou assim: dura esta palavra, quem poderá resistir? Aí o Senhor Jesus falou assim: ó, se você quiser, pode ir após eles, pode ir com eles. Aí um deles falou assim: ó, a quem iremos nós se tu tens a palavra da vida? E a palavra da vida está aqui, está diante de nós aqui. Não temos para onde fugir. Eu preciso simplesmente estar aberto e preparado para receber esta palavra. Me machuque ou não, eu tenho que receber esta palavra, porque vem da parte do Senhor. É do Senhor, não são versículos que eu inventei. Vem da parte do Senhor. Você sabe, tem 3 situações: filosófica, teológica e a sabedoria enquanto é bom. Esse bom aqui é uma pessoa que tem um pertencimento a Deus, que pertence a Deus, que é de Deus. E eu creio que todos nós aqui somos de Deus. Todos nós aqui pertencemos ao Senhor. Todos nós aqui somos do Senhor. Em 1 Reis capítulo 3, de 10 a 12, nos diz assim: Deus gostou de Salomão por ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Salomão havia assumido, o pai morreu, Salomão assumiu o reinado, e aí Deus falou assim: Salomão, pede o que você quiser. O que você quiser eu vou te dar. O que Salomão pediu ao Senhor? Sabedoria. Quero sabedoria, Senhor, porque grande é este povo para eu poder governar. Me dê sabedoria, porque eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Sem sabedoria eu não vou conseguir. E esta sabedoria nós precisamos pedir a Deus. Senhor, me dê sabedoria para poder governar a família que eu tenho como responsabilidade. Que eu sou administrador desta família. Eu terei que prestar conta desta família. Salomão pediu sabedoria, e era um rei, irmãos. Ele poderia pedir a morte dos inimigos, a conquista de várias terras, mas ele pediu sabedoria. E é justamente isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria para poder e saber lidar com as situações decorrentes na minha casa, com o que está acontecendo na minha casa. Me dê sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria vinda dos altos céus. E não ouvir o que uma pessoa fala aqui, não ouvir o que outra pessoa fala ali, não ouvir o que outra pessoa fala por lá. E pessoas, às vezes, essa que não tem experiência nem relacionamento conjugal. Eu tenho que buscar de Deus. Senhor, coloque alguém ao meu lado. Coloque um Paulo ao meu lado. Coloque um Barnabé ao meu lado, que Paulo teve como discipulador. Barnabé, coloque um Barnabé ao meu lado, para poder me orientar, para poder me ensinar. Porque eu não estou satisfeito com o estilo de vida, de casamento que eu estou levando. Se nós estamos tratando de casamento hoje, então eu tenho que falar sobre este assunto. Precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, me dê sabedoria para lidar com a minha família.
Porque quando eu não peço ao Senhor sabedoria para lidar com a minha família, eu vou levando a minha família do jeito que ela está. 5 anos, 10 anos, e vivendo debaixo do mesmo teto como irmãos, como primos, como conhecidos, sem nenhuma relação. Onde um senta, outro levanta, onde outro levanta, outro senta. É família, é isso que Deus quer para cada um de nós? Quando Ele fala, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Essa foi a promessa do Senhor para cada um de nós. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. E é justamente isso que o Senhor Deus quer para cada um de nós. Mas para tal eu preciso pedir ao Senhor sabedoria. A terceira situação que eu vejo aqui dentro desses versículos, que está no versículo de número 19 que estaremos lendo, guia teu coração no caminho reto. Dentro desse versículo, guia o teu coração no caminho reto. Lá em Salmo capítulo 20, Salmo de número 25, versículo 4, nos diz assim, ó: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, ensina-me os teus caminhos. Guia teu coração no caminho reto. Às vezes, irmãos, nós trabalhamos, fazemos isso pela igreja, mas eu estou que não aguento o que eu estou fazendo muito pela igreja, mas não está seguindo o caminho do Senhor. E aqui no versículo de número 4 do Salmo 25, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Eu preciso conhecer os caminhos do Senhor para que a minha família seja saudável. Eu preciso conhecer os caminhos do Senhor, porque se eu não tiver conhecimento, eu vou ficar igual a borboleta voando por aí, sem saber onde eu vou pousar. Eu preciso conhecer os caminhos. Ensina-me as tuas veredas, Senhor. Ensina-me o que eu preciso fazer para que eu não tenha uma família desestruturada. Ninguém quer ter uma família desestruturada, irmãos. Ninguém quer ter uma família desestruturada. Essa desestruturação, ela ocorre devido à nossa desobediência à palavra do Senhor. Ocorre por vezes também a desobediência à palavra dos pais. O pai fala uma coisa e o filho quer fazer outra. O pai fala assim, cuidado. Eu sei o que é que eu estou fazendo. A mãe fala, olha, cuidado. Aí, mãe, não se mexe na minha vida não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Aí não ouve os pais. Quem não ouve conselhos, ela tem uma grande dificuldade na sua vida. Tem um problema muito grande na vida quando não ouve conselhos, principalmente dos pais. Quando os pais falarem assim, abre o olho. Querido, abre o olho. Você tem certeza? Quando perguntaram a Rebeca, você quer ir com este varão? Ela falou, quero. Foi abençoada. E foi e casou e se deu, foi muito bem. Quando os pais falam assim, cuidado. Tenha cuidado, porque não vai muito bem, não vai muito longe. Porque o pai tem experiência, a mãe tem por demais experiência. Por demais experiência. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O salmista, aqui no versículo número 5, ainda continua dizendo, guia-me na tua verdade e ensina-me. Às vezes achamos, por termos lato senso, estricto senso, ser feito um doutorado em determinada área, feito, sabe, você sendo um PhD em determinada área na Bíblia, acha que sabe de tudo, mas nós não sabemos de tudo, principalmente daquilo que Deus quer que nós façamos, que é a coisa mais simples, o mais simples, o mais, vamos dizer assim, simplório. Mas eu acho que eu sou, sabe, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que, olha, e interessante que esse provérbio aqui, 23, ele fala sobre sabedoria e disciplina o tempo todo. Aplique o seu coração à instrução. Não basta pedir e buscar por sabedoria, precisa ter um coração receptível e ensinável.
Eu preciso ter um coração receptível e ensinável. Que de nada adianta eu ficar 5, 10 anos dentro de uma igreja, caso o meu casamento não é um casamento estruturado. Eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, trabalhe no meu coração. Aquilo que está antigamente, lá no Antigo Testamento, não existia um espelho. Não existia um espelho. Eles pegavam metal, limpavam o metal e refletia a sua imagem naquele metal. Não tinha o espelho. Então eu preciso chegar diante desse espelho e falar: Senhor, quem sou eu na realidade? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra, Senhor, me ensina, Senhor, porque eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter meu coração, meu casamento transformado, Senhor. Está sendo difícil manter esse casamento do jeito que está. Está sendo difícil, me ajude, Senhor. Nós pedimos ao Senhor diariamente, porque hoje é mais light, o casamento hoje é mais fácil, mas no tempo dos nossos pais, tinha aqueles que achavam, por ser do interior, era aquele homem mais rude, aquela mulher mais rude, e eles eram assim, cada um achava que era o dono da verdade, e brigavam o tempo todo. Hoje em dia não, hoje em dia tem um diálogo, nós podemos sentar, nós podemos conversar. Mas no tempo dos nossos pais, no meu tempo, era uma coisa diferente. Hoje em dia, irmãos, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Continuando, nós estamos na era dos excessos. E esses excessos têm atrapalhado muitíssimo a nossa vida. Em algumas situações, esses excessos levam até uma compulsão, que é uma doença dentro do CID-10. Muito trabalho, muita rede social ou sociais, televisão em excesso, jogos, sexo. Isso aí parece que invadiu o nosso mundo, não somente agora, mas isso já vem há muito tempo. Mas as pessoas estão muito voltadas para trabalho, redes sociais, televisão, jogos, sexos, e achamos que isso é normal. Então nós estamos vivendo na era dos excessos. Existe um hormônio, para que irmãos possam entender, existe um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é uma substância que é conhecida como o hormônio do prazer, da felicidade. E às vezes esse hormônio nos leva para algumas situações. Ela provoca sensações de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Achamos, por ter bastante dopamina, que a dopamina vai me levar para coisas boas. Mas coisas boas às vezes, mas boas para mim. Boas para mim. Traz alegria, traz prazer a dopamina. Mas eu preciso pegar essa dopamina e saber trabalhar com essa dopamina na minha vida. Existe um livro, se os irmãos, a irmã me pediu um livro emprestado, já está separado o livro que a irmã me pediu, tá? Mas existe um livro chamado Nação Dopamina. Nação Dopamina. Se você ler esse livro, você vai falar assim: meu Deus, o que a dopamina pode fazer na minha vida? Quantos estragos que ela pode, além de trazer somente alegria, somente felicidade, somente prazer, ela pode estragar a minha vida também. Nação Dopamina, o nome do livro. Muito bom, excelente, recomendo. Ali em Romanos capítulo 7, versículo de número 18, nos diz assim, ó: sei que nada de bom habita em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A dopamina está fazendo efeito na vida de Paulo, porque já existia dopamina nos dias de Paulo, só que a ciência não havia descoberto. Sei que a dopamina, ou melhor, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Não consigo realizá-lo, porque o bombardeio tem sido tão grande em nossas vidas, o bombardeio
sabe, estão nos bombardeando o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e acabamos cedendo. E quando eu cedo em algumas dessas áreas aqui, pronto, acabou, irmão. Acabou. Aí vem marcas e cicatrizes na vida. Marcas essas que podem, cicatrizes essas que podem ser tratadas e você não sentir mais dor quando passem a mão em cima. Mas eu preciso de um acompanhamento. E o apóstolo Paulo ele fala bem claro: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quantas vezes você já quis evitar alguma coisa e não conseguiu? Quantas vezes? Eu já falei sobre o exemplo da Coca-Cola. Não bebo mais Coca-Cola, agora vou beber só da tampinha preta. Só da tampinha, mas é Coca-Cola, é Coca-Cola. Beber só da tampinha, é Coca-Cola. Aí você vai no aniversário, te oferece o refrigerante, aí você vai, estende o copo, toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Da tampinha vermelha. Da tampinha vermelha. Então, irmãos, o que Paulo está falando assim, olha, eu não quero fazer isso, mas o mal que existe, que habita em mim, isso eu faço. Então eu preciso ter muito cuidado com a minha vida. Como eu estou lidando com a minha vida. Como eu estou sendo conduzido pela palavra. Em quarto lugar, não sejas companheiros de bêbados e glutões. Não seja companheiro de bêbados e glutões. No versículo 20 e 21 fala assim, ó, não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O que Salomão está querendo dizer aqui? O que o escritor sagrado está dizendo aqui? Não fica no meio, quando fala aqui, vamos fazer uma analogia. Não é ficar, você não vai ficar no meio do beberrão, onde as pessoas estão bêbadas, você não vai ficar ali naquele meio. Mas aonde existe alguns tipos de conversas que não te leva a lugar algum, é apenas um aliciamento, sai daquele meio, saia desse meio. Por quê? Porque está fugindo da palavra do Senhor. Eu preciso ter cuidado, ter muito cuidado. Será que verdadeiramente é isso que o Senhor quer para a minha vida? Será que verdadeiramente é isso que o Senhor quer para a minha família? Principalmente nós que temos experiência no casamento, ainda é tempo de nós corrigirmos os nossos filhos e termos a convicção de ter ter uma coragem de dizer a eles, ó, sua mãe e eu não tivemos um bom relacionamento conjugal, mas eu não quero que a sua vida seja igual à nossa. Mas para tal você precisa mergulhar na palavra do Senhor, confiar neste Deus. Quantos filhos gostariam de olhar para os pais e falar, poxa, o que aconteceu comigo hoje, isso é fruto do que eu vi, isso é resultado do que eu vi. Mas ainda existe tempo para você, meu irmão, minha irmã. Ainda existe tempo. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus, Ele quer transformar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que está péssimo. Ele quer transformar em coisas boas. Em coisas boas. Não vá pelo mesmo caminho que eu fui, meu filho. Não vá pelo mesmo caminho. Aí você casa, é casado já há algum tempo, tem um gato em casa. Ou tem uma ninhada. Não tem um gato, tem uma ninhada. Tem uma ninhada de gato em casa. Teu filho está vendo. Teu filho está vendo. Ar-condicionado ligado o dia inteiro. Teu filho está vendo. Semana inteira ar-condicionado ligado. Quando chega no final do mês, a luz vem R$130, R$120, com ar ligado a semana inteira e o dia inteiro. Teu filho está vendo este gato. O que teu filho vai levar quando crescer na ideia dele? Meu pai era crente e fazia isso, não tinha nenhum problema. Ele nunca foi chamado lá na frente por causa disto.
Então eu posso fazer na minha casa também. Ele vai fazer a mesma coisa, querido. Estou só dando um exemplo grotesco, um exemplo chulo. Mas o que nós fizermos, nossos filhos estão observando. Eles estão observando. E vai fazer tal qual você fez lá na frente, se Deus não transformar o coração dele ou dela. Então existe tempo para nós chegarmos e conversarmos com os nossos filhos. Partindo para a conclusão, filhos são a expressão máxima do amor e do que nós podemos deixar neste mundo. Olha só, filhos são a expressão máxima do amor e do que podemos deixar neste mundo. Eu costumo dizer que herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Essa é a realidade. Herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Mas um legado, uma boa educação dentro da palavra, você vai crescer com aquela boa educação, filho. Meu irmão, minha irmã. Então, filhos são a expressão máxima do amor e do que podemos deixar neste mundo. A própria palavra diz que os filhos são heranças do Senhor. Heranças do Senhor. O que nós queremos? O que nós esperamos para os nossos filhos no futuro? O que nós queremos para os nossos filhos? Às vezes você fala assim, pastor, eu já perdi tudo. Mas não depende só de você, vai depender também da outra parte. Mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que fazer. Mas nada pode ser mais precioso do que deixar um legado através dos filhos. Você parte. Todos nós um dia partiremos. Embora eu não tenha pressa. Não tenho pressa. Passo a senha para quem quiser. Tá? Mas a boa coisa é você deixar um legado. Deixar um legado para os seus filhos. Teus filhos falam assim, a minha avó, o meu avô foi um homem de Deus. A minha avó foi uma mulher de Deus. Queria ser a metade do que meu avô foi. Isso seus netos falando. Queria ser a metade do que a minha mãe foi. Isso seu filho falando, sua filha falando. Em Provérbios, fechando, em Provérbios 31, versículo número 2, na nova tradução na linguagem de hoje, você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Quem está falando isso é a mãe de Lemuel, a mãe de um rei que está dando orientação lá no último capítulo de Provérbios, capítulo 31. A mãe está orientando o filho com a mulher que ele deveria casar. Depois veio, não sei que os irmãos já leram, mas releiam aí Provérbios 31 todo, a mãe orientando o filho com o tipo de mulher que ele deveria casar. E não é por falta de aviso. Às vezes a mãe fala, olha com quem vai casar, olha. Ei, mãe, quem vai viver com ele sou eu, não é a senhora. Quem vai viver com ele sou eu, não é a senhora. Aí depois vem as lágrimas. As lágrimas e aquele famoso tapinha na testa. Se eu tivesse escutado a minha mãe. Mas ainda é tempo, querido. É tempo de nós transformarmos os nossos casamentos. Ainda é tempo do Senhor entrar e fazer uma reforma no seu casamento. Ainda é tempo do Senhor entrar e fazer uma reforma na sua vida, mas para tal é necessário um aquebrantamento, uma humildade. Eu tenho que ser humilde o suficiente para falar, Senhor, transforme a minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Porque do jeito que está, Senhor, eu não consigo. Você é meu filho querido. Olha o que a mãe de Lemuel está falando para ele. Você é meu filho querido. A resposta das minhas orações. Nós que somos filhos, somos resposta das orações dos nossos pais. Somos resposta das orações dos nossos pais. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz.
Às vezes eu costumo dizer aqui que o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele dizia: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Outros acrescentam e falam: quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro. Dê poder e dinheiro. A pessoa se transforma totalmente. Não está acostumado, vê? Alguns jogadores de futebol, do nada estão ganhando aí muitos euros, muitos dólares. E veja como está a vida desses jogadores. Veja como que está a vida desses jogadores. É por isso que a mãe desse rei fala: não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Peça ao Senhor: Senhor, tenha minha vida, transforme minha vida, transforme meu casamento. Eu quero, Senhor, ter uma vida diferente. Eu quero ter um renovo na minha vida. Errei, mas eu quero consertar, Senhor. Mas para que esse conserto exista, é necessário que você leve o carro no mecânico, se você não é mecânico. E o nosso mecânico por excelência é o nosso Deus. Mas eu preciso me aquebrantar. Mas se eu não me aquebranto, irmãos, como que vai ser? Como vai mudar? Eu vou continuar enganando a mim mesmo e enganando aos outros também. Como é que você está? Estou bem, estou feliz, estou bem, estou ótimo. Mas eu não estou ótimo. Eu sei que por dentro tem uma raiz de amargura. Existe uma raiz de amargura por dentro de mim. Estou enganando as pessoas, mas eu sei que eu não estou bem. E por que não se quebrantar? Eu gostaria de orar com você e orar por você neste momento. Vamos inclinar a cabeça, vamos falar com o Senhor Deus. Pai, quantos filhos aqui, nesta noite, vieram de uma família desestruturada, ó Senhor Deus. Mas pela Tua infinita misericórdia, ó Senhor Deus, hoje elas estão na Tua presença. São seus filhos, são suas filhas. Mas continuam desestruturados, ó Senhor Deus. E o nosso pedido nesta noite é que Tu entre com providência nessas vidas, ó Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo me mostre, ó Senhor Deus, me convença, ó Senhor Deus. Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que Ele me mostre, ó Senhor Deus, o quanto eu preciso ser transformado, o quanto eu preciso ser transformada, ó Senhor Deus. Porque eu já não aguento mais, ó Senhor Deus. Já não aguento mais, ó Senhor. Pai, também eu quero te suplicar por essas famílias que, em certo ponto, foram causadoras desses problemas, ó Senhor Deus. Revigora esses casamentos também, ó Senhor Deus. Que o amor retorne a esses lares, ó Senhor Deus. Que possa existir, ó Senhor Deus, amor novamente neste matrimônio, ó Senhor Deus. E os filhos verem uma diferença, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por mais esta noite. E em nome, por amor de Jesus, que eu te peço, aquebrante aqueles corações que querem ser aquebrantados, ó Senhor Deus. Aquebrante, ó Senhor Deus, esses corações, para que haja mudança, para que haja a verdadeira felicidade, ó Senhor Deus. Não a felicidade falseada, ó Senhor Deus. Não a falsidade, não uma felicidade fingida, ó Senhor Deus. Traga, ó Senhor Deus, para nossas vidas a Tua palavra, uma transformação, um renovo, ó Senhor Deus. A Tua igreja, ela tem que ser saudável por intermédio das pessoas, das famílias, ó Senhor Deus. Tu tens o melhor para a Tua igreja, ó Senhor Deus. Mas nós, na qualidade de família, ó Senhor Deus, queremos tornar a Tua igreja ainda mais saudável, ó Senhor Deus, para que os nossos vizinhos tenham o prazer de estar aqui conosco, ó Senhor Deus, porque ouviram o tratamento feito lá naquela casa, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.